Em paralelo, tá, com essa situação do Pedro, eu vou trazer aqui uma outra notícia quente, que quem me mandou foi o Vene Casagrande. Eu dou crédito sempre. Comigo não tem palhaçada. Quando a informação é minha, é minha. Quando não é minha, eu dou crédito porque eu não sou mau caráter, como muitos coleguinhas da imprensa. Bom, a notícia que o Vene Casagrande me mandou aqui, é um cara que tem ali suas fontes também no Flamengo, é de que o Flamengo tem negociação avançada para contratar o atacante Tati Castellanos, da Lazio, tá? O argentino tem 26 anos e defende a Lazio desde 2023. Ou seja, já é uma possibilidade de reforço no ataque, depois daquele papelão do tal do Mike Johnston, né? Mike Johnston, que a gente deixou claro o papelão que ia ser. O Flamengo agora atrás de um nome que está na Lazio, né? É um time da Europa, da Itália, né? Não é um dos maiores times da Itália, mas é um time médio da Europa, tem 26 anos, é argentino. Vou perguntar pro Bruninho, pro Piterno, pro Raí sobre o Tati Castellanos, porque já é mais uma notícia aí envolvendo o Flamengo e mais uma notícia que pode deixar o Pedro ali, né, bem ligado, porque pode ser um jogador para brigar ali por vaga com o Pedro. Porque aí foi até uma informação que eu já dei, né, lá no começo, quando deu todo esse tumulto sobre o Pedro, que os empresários do Pedro estão loucos para tirar ele do Flamengo, tá? Pedro teve reunião com jogadores, Pedro fez tudo lá, não falou com o Felipe Luiz, não pediu desculpas, e o staff do Pedro segue correndo atrás de propostas, tá? O staff do Pedro e o próprio Pedro, claro, se o staff do Pedro quer que o Pedro saia, é porque até o Pedro quer sair hoje. Isso aí é uma coisa muito óbvia. Hoje o maior interesse do staff do Pedro é que ele saia do Flamengo. Agora, ao contrário do que foi dito na conversa com o Mauro César Pereira, que começou toda essa polêmica por parte de um dirigente do Flamengo, não vão ser 15 milhões de euros. Não vai. O Flamengo não vai aceitar 15 milhões de euros. Acho que não aceita, até pelo que eu estou apurando, nem 20, tá? Eu acho que o Flamengo só aceitaria negociar o Pedro a partir de 25 milhões de euros. É o que eu acho que o Flamengo aceitaria aí para vender o Pedro. O BAP não vai ceder, o BAP é um cara, é pulso firme, voltou atrás na situação do Matheus Gonçalves aí, estava acertado com o Cruzeiro, já não está mais. O Matheus Gonçalves mesmo disse ao vivo, pelo que me passaram, o BAP já tinha aceitado e o Pedrinho já tinha aceitado. Mas só poderia ser sacanagem do Flamengo negociar o Matheus Gonçalves por 3 milhões de euros, né? Com o Cruzeiro, sendo que o Cruzeiro está disputando o título com o Flamengo, pô. O Cruzeiro tá ali, ó, coladinho no Flamengo. Então alguém deve ter falado pro BAP, meu amigo, que loucura é essa que vocês vão fazer? Vocês vão reforçar a preço de banana o time que tá colado, tá com o mesmo ponto do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, mas o Cruzeiro tem 27 pontos e o Flamengo também. E aí o Flamengo deu para trás de uma forma minimamente inteligente para não vender um jogador talentoso e jovem. Pô, o Matheus Gonçalves tem menos de 20 anos, Bruno Prado, por preço de banana. Seria muita burrice do Flamengo. E isso já pode ser questionável, né, Bruno? O Flamengo iria fazer besteira de contratar o Mickey Johnston. Voltou atrás em cima da hora. Ia fazer besteira de vender o Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. Voltou atrás em cima da hora. Tá faltando aí organização nessa diretoria do Flamengo, Bruno? E outra, seria um péssimo negócio, né? Seria muito bom. Acho que é barato e para um time que é forte, que vai disputar o título com o Flamengo. E acho que o negócio não seria bom mesmo. O Matheus Gonçalves joga pouco no Flamengo, mas é um jogador que tem qualidade. Eu gosto do Matheus Gonçalves. Acho que é um jogador que tem potencial para crescer. Assim, a única coisa que me deixa assim, um pouco com a pulga atrás da orelha é voltar atrás em decisão tomada. Certa ou errada? A decisão está tomada. Aí a repercussão não é boa, aí muda.
isso independente de eu concordar ou não com a decisão, e acho que a decisão no final acabou sendo a melhor para o clube, eu não gosto muito assim de tomar decisão e depois voltar atrás porque repercutiu mal. Isso, como eu até falei no caso do Johnston, também é um jogador que pela histórico de carreira, pelos números, dificilmente acrescentaria algo, mas tomaram uma decisão de contratar o jogador. E aí volta atrás. Isso eu acho ruim, porque eu acho que se você cede e volta atrás porque a repercussão de uma coisa for ruim, você pode voltar atrás ou tomar uma decisão de acordo com a repercussão também de uma decisão que pode ser errada para o clube. Então, essa é a única parte, assim, eu acho que você não tem que ouvir nada de fora. Você tomou a decisão certa ou errada? Minha decisão é essa. Vou conversar com o meu treinador, com o meu diretor, tomamos a decisão, está tomada. Gostem ou não, está tomada. Eu só não gosto muito, assim, se voltar atrás porque a repercussão foi ruim. Esse ponto que eu acho complicado, mas no final acho que a decisão acabou sendo a correta. O Vene Casagrande me mandou aqui agora. A primeira pedida da Lazio para vender Tati Castellanos ao Flamengo foi de 25 milhões de euros. O Flamengo trabalha para reduzir os valores para conseguir a chegada do atacante argentino de 26 anos. Entre Flamengo e o jogador já está tudo acertado, tá? E seria um contrato até 2029. Até 2029 seria o contrato aí do Tati Castellanos com o Flamengo. Piperno, você que assiste tudo, bom jogador esse Tati Castellanos? Eu acho que é um bom jogador, sim. Agora tem uma coisa, né? Eu contesto um pouco o valor do investimento. Veja, a Lazio está querendo algo próximo ao dobro do que o Palmeiras pagou por esse paraguaio, o Sousa, que chegou agora, né? Eu acho até que o Castellanos é melhor jogador, pelo que eu vi dos dois. Confesso para você que o do Palmeiras eu vi pouco. Mas não é lá alguém empolgante. De qualquer forma, veja, então, o Flamengo tem vários jogadores de frente e está nessa questão cinzenta aí sobre o que fazer com o Pedro. Então, será que é o momento do Flamengo ir para o mercado para fazer um investimento tão alto? Porque, veja, tem algumas decisões do Flamengo que parecem que elas só são resolvidas depois que o Flamengo chama o VAR. Então, é a história do Matheus Gonçalves, é a história lá do jogador irlandês. Então, se o Flamengo agora resolve ficar com o Matheus Gonçalves, se ainda tem o Pedro, se ainda tem vários outros jogadores, né, importantes no seu ataque, será que vale a pena fazer um investimento desse nível agora para um jogador que, aliás, não é assim absoluto na Lazio, né, não é um jogador imprescindível ao time italiano? Ele até, foi um jogador do Grupo City, né? Passou rápido para o Manchester City, Girona, enfim. Mas eu não sei. Pelo valor, é um investimento que eu acho que é mais aposta do que realmente um cara que vem para resolver a vida. E aí eu concordo com o Piperno. Pagar 25 milhões de euros em Tati Castellanos, aí, pelo amor de Deus, meu amigo. Tudo bem. Pilhado, tu nunca viu jogar, por isso mesmo. Se ele fosse o cara para valer 25 milhões de euros, eu já ia ter visto. Eu já ia ter achado, cara bom, Gente, até os números não são nada demais. 40 jogos na temporada, 19 participações em gols, 14 gols e 5 assistências. São números bons. Do Castellanos, mas também para valer 25 milhões de euros, eu acho que pode ser demais. Mas é o Flamengo aí correndo atrás de um atacante muito melhor que Mickey Johnston, né? Aí sim. É o Flamengo contratando jogador que está em time grande, jogador que está jogando, que está fazendo gol. É outra coisa. Se for atrás do Tati Castellanos, se realmente se concretizar. Então, repetindo, entre o jogador e o Flamengo, tudo certo. Flamengo tenta convencer a Lazio agora a reduzir de 25 milhões de euros para, quem sabe, ali 20, 18 milhões de euros para que o Flamengo se acerte com o jogador, que seria um contrato até 2029, tá? Ou seja, um contrato de 4 anos. O jogador tem 26 anos de idade.